Hoje nós vamos dar início a uma série de estudos onde vamos analisar um pouco sobre o Sermão do Monte. Como eu sempre falo, de forma alguma pretendo fazer de uma forma exaustiva, né? Tentarei aprofundar o máximo possível dentro de nosso tempo e também de minhas capacidades, tá bom? Mas se você quer aprofundar mais, eu indico que você leia o livro Sermão do Monte, do Dr. Martin Lloyd Jones. Esse estudo é baseado em uma revista de escola dominical, mais o livro. Então, peguei muita coisa de lá. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus, capítulo 5. O Sermão do Monte, ele abrange basicamente 3 capítulos de Mateus. Capítulo 5, 6 e 7. O início do capítulo 8 é quando Jesus já está finalizando o Sermão do Monte. Então nós vamos começar pelo começo, né? Mateus 5, versículos 1 e 2, nos fala assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estudarmos a Tua Palavra, estamos em um país livre para estudarmos a Tua Palavra e rogamos nesse momento, Pai, que o Senhor esteja abençoando-nos, que nós possamos aprender mais a respeito da Tua Palavra e especificamente do Sermão da Montanha. Pedimos, Pai, as Tuas bênçãos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, então, como falamos, vamos estudar o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, um texto extremamente belo e cheio de ensinamentos. Porém, não podemos nos ater apenas ao sermão. Nós precisamos ir além. Nós precisamos chegar à pessoa do pregador, à pessoa do professor, à pessoa do mestre. E esse é o título desse estudo de hoje, o mestre por excelência. Pense em um professor que marcou a sua vida, okay? Ou uma professora que marcou a sua vida, né? Eu me lembro de uma professora Vilma. Gente, eu tive aula com ela na minha segunda e terceira série. Era diferente de hoje, né? Seria equivalente ao terceiro e quarto anos, né? Mas segunda e terceira série, ensino fundamental. Gente, passou-se tanto tempo, mas eu ainda lembro de coisas que ela ensinava. Uma das coisas que ela sempre nos ensinou, nós pequenos, né? Ela ensinava assim: estudem muito, se esforcem, sejam os melhores em sua área. Como que nós podemos pensar que crianças... Qual a sua idade, Miguel? 8. Na idade do Miguel. Ok? Eu tinha a idade do Miguel. Como que nós podemos imaginar que crianças pequenas assim, né, iriam se lembrar, dá até medo de falar quantos anos atrás, né? 40 anos depois, iria se lembrar de uma frase da professora. Né? Por quê? Porque ela foi para mim uma professora que marcou realmente a minha vida. Hoje, estando do outro lado da moeda, né, como professor, o intuito é marcar vidas, marcar positivamente
vidas, né? Agora, eu gostaria de fazer aqui uma distinção entre professor e mestre. Professor é aquele que professa ou ensina uma ciência, uma arte ou uma técnica ou disciplina. O mestre, em contrapartida, é uma pessoa superior e de muito saber. Grande, extraordinário, pode ser considerado um diretor espiritual ou até mesmo um mentor. Para nossa bênção, Jesus Cristo é os dois, tanto professor quanto mestre. E hoje, dando início ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte, nós vamos falar sobre esse nosso professor e nosso mestre. É interessante nós observarmos que Jesus Cristo, o Criador de todo o universo, ele era, por profissão, carpinteiro, né? Eu estou assistindo The Chosen, quando dá tempo. E no episódio que eu estava assistindo hoje, na hora do almoço, foi interessante que os discípulos estavam procurando Jesus e tal, e onde era para ele estar, ele não estava. E de repente chegou André, que tinha ido atrás dele, falou para os demais, o mestre sumiu. Como assim que ele sumiu? Ele não está no quarto descansando? Não, ele sumiu, ele não está aqui na casa. E aí eles entraram em desespero, porque eles tinham compromissos. Havia uma multidão aguardando ele para ouvir a sua pregação. E onde está o mestre? O que eles iriam falar para a multidão? E começaram desesperadamente a ir atrás. E foram para lá e foram para cá e tal. E de repente, muda a cena. Mostra onde Jesus estava. Isso não está na Bíblia, tá bom, gente? Lembrando, é uma obra baseada nos evangelhos, mas tem muitas coisas lá que não estão na Bíblia. Fato. Jesus estava debaixo de uma carroça, consertando o eixo, ajudando alguém. Por quê? Porque ele era carpinteiro. Né? Então, sua profissão era carpintaria. Uma área que, na realidade, não era necessário tanto estudo. Porém, muita técnica. Né? E quando ele começou a ensinar, foi justamente por isso que ele causou um grande impacto nas multidões. Né? Capítulo 7, versículo 28 e 29 de Mateus, fala assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Como alguém tão simples pode ensinar de uma forma tão excelente? Ele é o criador do universo. Isso já é um ótimo currículo vitae para qualquer pessoa, né? Ele sabe todas as coisas, é mais um detalhe que é favorável a ele. Mas a principal questão é que ele era o mestre por excelência, né? Então, ele se destaca por causa disso, por ser incomparável e inconfundível, né? Então, hoje à noite, eu quero destacar algumas características desse nosso professor, né? Sua identidade, como nós já estamos falando aqui, ele tinha aproximadamente 30 anos de idade, talvez um pouco mais novo, quando ele começou a ensinar, o que era algo totalmente diferente para um rabi, né, naqueles dias. Normalmente um rabi era uma pessoa de mais idade, que já tinha estudado muito tempo as escrituras, né? É como se fôssemos comparar, por exemplo, o pastor Herbert e eu, né? O pastor Herbert seria alguém jovem para ser um rabi. Eu já teria uma idade para ser um
Rabi, né? E nós sabemos muito bem que a idade não é questão de conhecimento, né? Como falamos, né, ele era carpinteiro, né? E ele tinha autoridade na sua pregação, no seu ensino. Aí entra a pergunta para nós: quem é Jesus para nós? Muitas vezes nós temos o costume, o péssimo costume, de olhar para alguém e já vir com preconceitos, né? Ah, aquele lá é muito novo. Ah, aquele lá, ele não se expressa bem. Ah, aquele lá tem a gravata torta. Ah, aquele lá não usa gravata. E assim vai. Como se algo, qualquer uma dessas coisas realmente fosse importante. Quem é Jesus para nós? Da mesma forma que Natanael perguntou, né? Ou na realidade, quando ele foi, de certa forma, confrontado com Jesus, lembra a frase dele? Pode vir de Nazaré alguma coisa boa? Olha o preconceito. Pode vir alguma coisa boa lá do Abiteto? Essa resposta eu ainda não tenho. Mas menos, pastor. Amanhã eu estou lá. Pode vir. São preconceitos que nós temos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque muitas vezes Deus, muitas vezes não, até é nos ensinado que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, nós temos que sempre cuidar com esses pré-conceitos, né? Então, quando Jesus se encontrou com Natanael, né, que veio essa frase, e a resposta foi bem clara, né? Quando Filipe, na realidade, chamou ele, né? Vem e vê. Natanael foi lá conversar e, de repente, Jesus, quando vê, fala: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. De onde me conheces? Olha de novo o preconceito. Mas como que você quer falar de mim? De onde você me conhece para dizer que não há dolo em mim? Né? E aí Jesus responde, né? Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Opa! Aí a história muda. Provavelmente ele estava sozinho lá. Então, como que você sabia que eu estava debaixo da figueira? É ali que os olhos de Natanael se abrem. Cuidado com os preconceitos. A cor de uma pessoa, a altura, o próprio estudo que a pessoa tem. Se Deus quer usar, Ele vai usar. Então nós temos que tirar os preconceitos e ver realmente como Deus pode usar cada pessoa. E aqui, nosso mestre por excelência, é até difícil nós falarmos isso, né? Fazer meio que uma comparação entre nós e Jesus, né? Mas, poxa vida, né? Mas a identidade do mestre era algo que pessoas não iriam dar muito valor. Mas ele era um mestre por excelência. Segundo, a personalidade do mestre. Personalidade de uma pessoa é aquilo que a identifica e a diferencia dos demais. Por exemplo, posso falar que eu sou bonito e o pastor Herbert é
Aí vai de cada um de vocês. Ele já deu a opinião dele. Até a esposa dele ficou quieta, então quem sou eu para falar alguma coisa? Diferencia pessoas. Na realidade, o próprio nome já diferencia, já é intencional de nos diferenciar, né? Para que quando nós chamamos alguém pelo nome, possa ser identificado, diferenciado, né? Mas Jesus Cristo, por exemplo, ele tinha algumas características de sua personalidade que eram incríveis, né? Por exemplo, seu caráter. O caráter de Cristo era 100% íntegro, né? Ele ensinou todos os ensinamentos, na realidade, não só do Sermão do Monte, de toda a sua vida, mas focando aqui no Sermão do Monte, todos os seus ensinamentos do Sermão do Monte, ele ensinou com autoridade, porque ele estava ensinando algo que ele praticava. Né? Como nós já lemos, é o final do capítulo 7 de Mateus, ele não era hipócrita como os escribas e os fariseus. Né? Quando ele ensinou ou desafiou os discípulos a serem a luz do mundo, ele o fez porque ele já era a luz do mundo. Quando ele ensinou os seus discípulos a orarem por seus inimigos, ele próprio orava e oraria por seus inimigos, né? Quando ele ensinou os discípulos a falarem a verdade, ele sempre falou a verdade e ainda mais, ele é a verdade. Então nós vemos que o caráter de Cristo era algo 100% íntegro. Também ele tinha autoridade absoluta. Os primeiros ouvintes ficaram impressionados com a autoridade extraordinária do ensinamento de Jesus Cristo, porque ele ensinava com autoridade. Não com autoritarismo, mas com autoridade. Diferente do que os escribas e os fariseus faziam, que era o famoso faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, ele ensinava com autoridade absoluta, né? Havia em Jesus alguma coisa superior a todos os traços que aparecem ou apareciam em outros mestres, em outros pregadores, em outros professores. Ele era diferente, porque ele tinha autoridade. Ele era obediente ao Pai, né? Ele apresentava uma obediência perfeita, né? Se nós lermos João 4,34, nós vamos ver que ele era 100% obediente ao Pai. Obrigado. E em Mateus 5,17, fala que ele era obediente à lei. Lembram que ele falou? Não vim revogar a lei, mas cumprir. Ah, mas espera aí, pastor. Mas teve aquele caso que ele curou. Ixi, agora deixa eu lembrar quem era. O paralítico, acho que era o paralítico, num sábado. Ele não cumpriu a lei. Ele estava fazendo bem. Então, sim, estava cumprindo a lei. Então, Jesus, ele era obediente, né? Ele foi obediente a tal ponto que ele não estava buscando a sua própria vontade, mas, pelo contrário, sempre buscando a vontade do Pai. Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, seja feita a tua vontade. Então, o caráter do nosso mestre era algo totalmente destacável e louvável. E, por último, a pedagogia do mestre.
Quando nós estudamos pedagogia, nós estudamos, em tese, as formas como nós devemos ensinar, né? Atualmente, se você faz uma faculdade de pedagogia, você já tem que se preparar, porque basicamente é como você se tornar um... fugiu a palavra. Alguém que vai introduzir ideias na cabeça dos outros, políticas. Tá? Tá muito difícil hoje em dia a pedagogia, né? Mas, em tese, em algumas matérias a gente pode aprender isso, a como ensinar, né? Técnicas. Né? Nós começamos a fazer nossas pós e continua aquele monte de coisa sendo bombardeados de formas de pensar para podermos entender doutrinação. Obrigado, Vitor. As formas como nós devemos entender, por exemplo, uma das que eu estou fazendo é para entender como que o cérebro humano funciona, para que, entendendo isso, possa direcionar as lições, os ensinamentos, as técnicas pedagógicas, para que cada pessoa possa aprender melhor. Então, é interessante, sim, bom, mas está bem difícil hoje em dia, gente. Não vou mentir, não. Né? Jesus Cristo, ao contrário, ele não precisou fazer uma faculdade, ele já era o mestre por excelência. Né? Ele já podia ensinar. E a pedagogia dele é algo realmente incrível, né? Quando nós analisamos. Né? Ele tinha conhecimento da matéria. Uma das primeiras leis do ensino é que o professor deve conhecer o assunto que será ensinado. Eu não posso chegar aqui e ensinar a respeito de como fazer um chá para dor nas costas. Gente, para mim, qualquer folha que você pegar, jogar no meio da água e esquentar, para mim é um chá. Para que aquilo vai servir? Não tenho a mínima ideia. Se é para ensinar isso, eu chamo o Michael. Né? Eu não vou saber. E se ele me falar, pastor, toma isso que é bom, beleza, eu vou tomar. Se eu morrer, estou frito, a culpa é dele. Tá? Eu não entendo. Se é para fazer uma aula, por exemplo, sobre geologia, gente, eu mal consigo falar a palavra. Eu tenho que chamar o irmão para poder ensinar sobre isso. Ele é formado nisso. Ele tem toda a base para falar isso. Né? Eu, nessa área, eu não posso nem... Não chego nem aos pés do que o irmão Reginaldo sabe. Ele tem o conhecimento da matéria. Ele tem o conhecimento da matéria. E assim, cada um de nós, certo? Jesus Cristo, como professor, ele tinha o conhecimento necessário da matéria, para poder ensinar a matéria. Por exemplo, ele conheceu o mundo, porque ele criou o mundo. Ele poderia, né, vira e mexe, Reginaldo e eu pegamos e ficamos conversando sobre astronomia. Nós dois gostamos muito disso, né? Nenhum de nós somos formados nessa área, mas nós gostamos muito. E a gente começa a falar das coisas e tal, papapá. É magnífico. Imagina conversar com Jesus sobre isso. Ele poder falar, não, aquele planeta, eu criei aquele planeta assim, assim, assim. Mas, mestre, por que a maioria dos planetas giram assim e aquele outro gira assim? Por causa disso, 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 disso. Ele podia ensinar, porque ele próprio criou. Ele podia ensinar a respeito do homem, porque ele criou o homem. Ele criou o ser humano. Ele conhece cada detalhe de como o ser humano é, tanto física quanto psíquica.
A psique, pronto. Tá difícil hoje, gente. Quarta-feira, cansaço pega, né? Ele conhecia o ser humano. Ele pode ensinar isso. Ele ensinava com autoridade. Ele podia ensinar sobre a verdade, porque ele é a própria verdade. E ele podia ensinar sobre o reino de Deus, porque ele veio para apresentar o reino de Deus. Então ele tinha o conhecimento da matéria. Ele também podia ensinar com excelência, porque ele tinha o conhecimento da natureza humana. Outra regra do ensino, até estou dando uns spoilers, né, que eu sei que a dona Ramine vai ensinar um pouco sobre isso, mas não adianta, sempre tem que falar sobre isso, né? Outra regra do ensino é que o professor deve conhecer seus alunos. Eu não posso ensinar bem o Miguel, por exemplo, se eu não sei como é que ele age, como é que ele aprende. Como professor, eu tenho que conhecer Miguel para saber qual é a melhor forma para chegar e ensinar a ele, né? Ano passado, eu estava com duas crianças autistas, como vocês sabem, e era totalmente diferente lidar com um e com a outra, né? E a maior dificuldade que eu tive foi que quando eu comecei, foi primeiro com Benjamin, eu fiquei quase que a semana inteira só com ele. Eu estava já me acostumando com ele, como ele é, calminho, tudo certinho, tal, e conhecendo ele para poder ajudar a ensiná-lo. De repente chega a Maia, totalmente diferente. Também autista, mas totalmente diferente. Eu tive que aprender como ela é para poder trabalhar com ela para ensiná-la. E eram só dois, graças a Deus. Imagine a sala inteira, né? O professor deve conhecer seus alunos. Faz parte da pedagogia. E Cristo, ele conhecia os seus alunos. De novo, porque ele criou cada um. Ele conhecia os seus pensamentos. Até mesmo aqueles que não eram revelados. Ele já pegava e falava antes da pessoa. Mas eu não falei isso. Eu sei o que você está pensando. Homens parecem nossas esposas, né? A gente não fala nada, daqui a pouco ela vem e fala. Ai, ai, ai. Eita, né? Jesus, ele conhecia os corações. Vamos falar a verdade. Quando ele foi curar aquele paralítico, lá estou tentando lembrar o local, eu não vou lembrar. Onde tinha o rio e a história falava que vinha um anjo, tanque de Betesda, né? E chega lá para ele, quer ser curado? Vamos falar a verdade. Precisava fazer essa pergunta? É porque é Jesus. Se não fosse Jesus, o que a gente ia falar? Deus! É óbvio que ele quer ser curado. Não precisava. Cristo conhecia o coração dele. Cristo conhecia qual era o desejo dele. Então, por que é que Cristo fez a pergunta? Eu não vou responder, porque estou preparando uma pregação lá e se eu responder eu vou dar spoiler, tá bom? Então, segura essa daí mais para frente, tá bom? Jesus, ele conhecia as pessoas ao ponto de se interessar por elas. Então, como professor, ele conhecia seus alunos. Jesus também, como professor, ele tinha conhecimento dos métodos de ensino. Mais uma lei do ensino. O professor deve ensinar a partir do conhecido
e partir ao desconhecido, do concreto para o abstrato. Não podemos pegar e começar a ensinar algo complexo para depois vir para algo simples. Não, é o contrário. Começamos com algo simples, básico, para depois para algo complexo. Por exemplo, alfabetização. Nós vamos ensinar, pega a criança lá no pré-1, que é quando começa oficialmente a alfabetização, certo? Crianças com 4 anos de idade, e você vai e escreve na lousa, paralelepípedo. O que está escrito? As crianças vão saber ler? Dependendo da criança, talvez 3º ano, não vão saber escrever paralelepípedo. O que a gente começa lá no pré? Letra A. Aliás, não é nem assim, tá? Não começamos com cursivo. Começa com letra bastão. Isto é um A. E aí vem com a ideia fonética para as crianças irem aprendendo. Vai depois para o E. I. O. U. Gente, não estou exagerando, não. A gente tem que fazer isso mesmo. Para as crianças começarem a observar como é a boca, fonema e tal. Ano passado, fui cobrir uma professora do pré. E eu cheguei lá com material e tal, de repente, vamos lá, gente, e tal. Já fui entregando as folhas para a classe e já fui para o quadro branco e comecei, vamos lá, gente. B mais A, o que dá? Aquele silêncio. Gente, o que dá? B mais A. Aí teve uma filha de professora, Bah. Eu falei, bah, muito bom. O que nós escrevemos com bah? De novo aquele cri, 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 cri. Aí a auxiliar de classe, ela pegou, professor Jorge, a professora está dando, como eventual é difícil, viu, gente? A gente não sabe às vezes o que o professor está dando, complicado. A professora está dando as vogais ainda. Não chegou nesse ponto ainda não. Eu já tinha ido para o silabário. Não pode. Opa, tá bom, deixa quieto. Começa do básico e vai para o avançado. Jesus, quando ele não ensinava coisas complexas direto. Ele começava de coisas do dia a dia para poder ensinar as verdades mais complexas. Por exemplo, abre para nós, Jorginho, por favor, em Mateus 6, 26 e 28. 26 fala assim, observai o quê? Por que as aves do céu? É coisa do dia a dia. Qualquer lugar que a gente está, não qualquer horário, mas durante o dia, qualquer horário que você estiver, você vai olhar e você vai ver pássaros. Normal. Observai as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. É uma lição bem prática, do dia a dia, e bem simples. Qualquer criança pode aprender isso. Qualquer criança vai saber isso. Né? Não valeis vós muito mais do que as aves? Aqui começa o ensinamento. Está pegando algo simples e agora está começando a adicionar. No versículo 28, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. De novo, está pegando uma coisa do dia a dia deles, uma coisa fácil, simples, para ensinar
uma verdade espiritual. Não é para andar ansioso. Os lírios são lindos, mas eles não trabalham, não fiam, não tecem. E Deus sustém. Então, a lição está aqui. Vai do simples para algo mais complexo, né? No capítulo 7, versículos 24 a 27, não vamos ler por causa do tempo, mas é ali aquela parte onde Cristo ensina sobre aquela pessoa que edificou a casa sobre a areia e o outro sobre a rocha. Uma lição simples, conhecida das pessoas, para depois vir e ensinar uma verdade espiritual, né? Então, Jesus, ele conhecia os métodos de ensino, partindo do simples, indo para o mais complexo. Ele partiu do conhecido para o desconhecido, né? Capítulo 6, versículos 19 e 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. De novo, partindo de uma coisa conhecida para algo desconhecido. E, gente, acho que a metodologia que Cristo mais usava sempre fazia perguntas. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Qual é a resposta, gente? Qual é a resposta? Hã? Não tem como. Como falaria aquele outro, né? Isto não existe. Não dá. Usa uma pergunta para forçar as pessoas a pensarem, né? Se vocês amarem aqueles que vos amam, qual recompensa vocês têm? De novo, uma interrogação. Por que isso? Mais uma pergunta. Para forçar a pensar, né? Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Tá? E Paulo usava essa mesma técnica, né? Lucas tratou sobre isso domingo, né? Aquelas indagações que Paulo fazia, né? Mesma técnica de ensino. E por último, né? Jesus sempre usava histórias ou parábolas, né? Os evangelhos são repletos de histórias e parábolas, especialmente Lucas, né? Incrível, né? E por que isso? Para que ele pudesse fazer com que as pessoas pensassem e aprendessem ali. E muitas coisas eles nem entendiam, os próprios discípulos não entendiam. Lembra que eles iam interrogar Cristo em particular? Senhor, não entendemos essa parábola. Ele ia e explicava, né? São aproximadamente 40 parábolas citadas por Jesus. 40. Dá para ver como ele gostava de usar esse método. Irmãos, com isso tudo, nós só chegamos à conclusão que ele era o mestre por excelência. Ele não era qualquer professor. Ele tinha total autoridade, conhecimento do conteúdo, daqueles que estavam ouvindo, de como ensinar. Ele era o melhor dos melhores, né? Por que nós devemos dar atenção ao sermão da montanha, ou sermão do monte? Por que nós devemos colocar em prática os seus ensinamentos que nós vamos estudar nas próximas semanas? A resposta é bem simples. Por causa daquele que estava ensinando. Por causa do mestre.
Os ensinamentos de Jesus, na realidade, se tornam ordens para serem obedecidas diariamente. E essa obediência só vai trazer benefícios para nós. Então nós, como cristãos, devemos nos atentar aos ensinamentos do Sermão do Monte para podermos obedecê-los e sermos cada vez mais cristãos melhores para a honra e glória do nosso Mestre, do nosso Deus. Que assim seja e que nas próximas semanas nós possamos aprofundar um pouco mais nesse estudo. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo Senhor Jesus Cristo como nosso mestre, como nosso professor, como aquele que realmente sabe a melhor forma de ensinar. Nós agradecemos pelo privilégio que temos de poder estudar a Tua Palavra e aprender mais com o nosso Mestre por excelência. Pedimos as Tuas bênçãos, Senhor Deus, nas próximas semanas também, que nós possamos nos dedicar a estudar mais e aprendermos mais sobre esse Sermão do Monte. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém.